São Luís completa hoje, 8 de setembro, 412 anos de história, uma cidade rica em cultura e belezas naturais. E um dos títulos que a cidade possui é o de Capital Nacional do Reggae. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o professor do Departamento de Antropologia e Sociologia da UFMA, Carlos Benedito, ele que tem várias pesquisas sobre o assunto, incluindo o livro Da Terra das Primaveras, A Ilha do Amor, Reggae, Lazer e Identidade Cultural. Então, professor, primeiro explique para a gente como é que o reggae chegou até aqui ao Maranhão, aqui em São Luís. Então, tem várias explicações, na verdade, para a chegada do reggae em São Luís. E essas várias explicações, algumas são controversas, outras não, mas eu tomo como verdadeiras porque é o povo quem fala a respeito. Uma das explicações é que o reggae teria chegado porque em algumas horas da madrugada, em algumas regiões, especialmente da Baixada Maranhense, as pessoas tinham o hábito de sintonizar emissoras do Caribe, na frequência AM ainda, né? E ali estariam se familiarizando com esses ritmos afro-caribenhos. Então, quando começaram a ouvir o reggae, passaram logo a se identificar com esse ritmo. Outras explicações é que marinheiros chegando em São Luís, nos navios, especialmente nos portos que havia lá em Cururupu, deixavam discos em pagamento de serviços, de alimentação, de lazer, de uma série de motivos que deixavam esses discos com algumas pessoas, especialmente no interior do estado, e essas pessoas teriam trazido esses discos para a ilha de São Luís, para as periferias principalmente da ilha, onde seus familiares viviam. Outras explicações ainda é que começaram a comprar discos de vinil, né, na época do vinil, em feirão de disco, que era uma característica muito comum no Norte e Nordeste. Algumas lojas faziam liquidação, faziam montanha de disco na porta das lojas, e as pessoas ficavam garimpando esse disco e acabaram se identificando com o ritmo. Enfim, são várias explicações e como pesquisador a gente precisa procurar compreendê-las, né, a partir das narrativas de quem está dizendo. Então, são várias formas de explicação, outras pessoas falam de outros motivos, mas o que ocorre efetivamente é que, seja lá por que caminho for, o reggae chegou em São Luís no início dos anos 70 e permaneceu, né, alojado especialmente nas periferias urbanas, onde está concentrada a maioria da população negra e pobre da ilha de São Luís. Certo. Como o senhor falou, são várias explicações, mas o certo é que se estabeleceu, se consolidou, se expandiu e também a população negra adotou como elemento cultural. Explica para a gente como é que foi esse processo. Então, foi um processo, na verdade, de assimilação, porque antes do reggae haviam outros ritmos, especialmente nessa região, né, dos ritmos afro-caribenhos, merengue, bolero, esses ritmos que se tocavam nas festas tradicionais aqui nas praças. Com a chegada do reggae, as pessoas começaram a ouvir e gostar do ritmo. Em alguns momentos já existiam as radiolas, né? Algumas radiolas já são históricas em São Luís, como São João do Carne Seca, por exemplo, que era uma radiola que tocava muito merengue, tanto aqui em São Luís como pelo interior do estado. E essas radiolas tocavam merengue, tocavam música mais acelerada. Quando começavam a tocar o reggae, muitos não gostavam, muitos radioleiros não gostavam, mas percebiam que a população gostava do ritmo e que acabou criando um jeito próprio de dançar esse reggae, assimilando os ritmos do forró, os ritmos que já se dançavam aqui, né? Acabaram adaptando a dança do reggae. E isso me traz a outra pergunta, que são as características aqui principais, que o senhor já elencou algumas, mas também tem alguns termos dentro desse gênero, como melô, pedra. O que é que o senhor pode explicar, falar sobre isso para a gente? Então, aí se cria uma linguagem, uma estética, né, em torno desse ritmo. Como é uma característica, todo elemento cultural que é transposto de uma região para outra acaba sendo ressignificado, né? E aqui não foi diferente. As pessoas criaram uma linguagem em torno do reggae como uma forma de identificação. Então, a não compreensão do idioma acaba gerando outras formas de se relacionar com um determinado fenômeno social ou sociocultural, como foi o reggae. E não se compreendendo explicitamente o nome das músicas, acabaram atribuindo um melô, né, que identificava com alguma pessoa, que identificava com algum animal, né? Então algumas músicas passam a ser
tem melô do cachorro louco, melô disso, melô daquilo, como uma forma também das pessoas mostrarem a sua identificação com aquele ritmo, mesmo sem compreender, né, a língua falada, a língua cantada. Certo, e para a gente encerrar, eu citei no início que nós somos a capital nacional do reggae desde 2023, oficialmente. Também temos o Dia Municipal do Regueiro aqui em São Luís, foi celebrado dia 5 de setembro. Mas como é que a gente pode ainda preservar e promover ainda mais esse ritmo, esse gênero aqui no estado como um todo, né? Isso tem a ver com os processos de resistência cultural, né, de determinados grupos, especialmente pensando nos grupos afrodiaspóricos, que vão recriando, reinventando suas expressões culturais. O reggae, que a princípio foi muito marginalizado, como a maioria das expressões da cultura afro-brasileira, da cultura negra no Brasil, como samba, capoeira, etc., o reggae também foi bastante discriminado, né, com projeções, atuações da polícia, com atuações na imprensa, sempre denunciando que era espaço de marginalidade, etc. Ao longo dos anos, o reggae permaneceu com essa comunidade e acaba sendo assimilado dentro dessa cena cultural de São Luís, se envolvendo com as outras expressões também. Então, ganha um destaque e acaba sendo assimilado pelos órgãos do governo, tanto municipal como estadual, e aí a gente tem políticos também, né, que se relacionam com o reggae, então cria um tipo de fortalecimento dessa identidade, com o Dia Municipal do Regueiro, com a criação do Museu do Reggae, depois com essa definição do São Luís como capital brasileira do reggae, é um reconhecimento de que o ritmo tem uma importância no cenário cultural de São Luís, mesmo sendo trazido a partir da Jamaica, mesmo sendo cantado numa língua que a maioria das pessoas não compreende, mas que tem uma identificação, né, que recebe uma identificação de uma grande parcela da população do Maranhão. Certo, professor Carlos Benedito, muito obrigado pelas informações. E é abordando essa característica tão marcante aqui em São Luís que nós desejamos parabéns, São Luís, pelos 412 anos.